Seja muito bem-vindo ao Progresso Conjugal e Pessoal. Hoje vamos falar de 7 sinais claros que indicam o fim do seu relacionamento ou de algum conhecido seu. No caso, se tiver alguém que conhece que está em uma dúvida se seu relacionamento está terminando, envie esse vídeo a ele para que ele seja respondido, esclarecido. E não se esqueça de se inscrever no canal, curta o nosso vídeo para melhorar o engajamento aqui no YouTube, ok? Especialistas que trabalham na área determinam quais comportamentos percebem nos casais em consultas que deixam claro, que indica o início de um fim de um relacionamento. O amor parece ter se transformado em um objeto de consumo, de usar e jogar fora. E esse traço da sociedade é realmente lamentável. Os parceiros no relacionamento estão perdendo respeito um pelo outro. Vários aplicativos como o Tinder fazem com que, diante de tanta oferta, seja difícil apostar em alguém a longo prazo, porque sempre parece que há mais escolhas. Temos medo de nos aproximar a uma pessoa, mas a realidade é que temos muito mais medo de soltá-la. A insegurança tem dominado a maioria das relações, por causa dessa facilidade que existem em trair, seja fisicamente ou mentalmente o parceiro, ou virtualmente também no caso, né? Dar o passo de deixar uma relação continua sendo complexo, mas que pensamos que o outro lado desses aplicativos, como o Tinder, alguém nos espera com um sincero desejo de querer entrar em um relacionamento saudável. Mas quase sempre essas ferramentas apenas proporcionam saídas e prazeres momentâneos. É tipo uma questão de uma pessoa que vive uma balada, comparada a alguém que vive trabalhando e estudando o tempo todo. Não é garantia de vida, claro, mas é bem mais provável que uma pessoa festeira, que gosta de pegação em baladas, seja mais propício a ser um traidor nato se entrar em um relacionamento, comparada à pessoa nerd, desprezada e esquecida. Faz sentido? Escolher a pessoa para ficar ao nosso lado deve ser bem mais racional do que emocional, porque a paixão ofusca muitas coisas que são importantes observar no início do relacionamento. Levando em consideração que se trata de realidades difíceis de se ver, geralmente o momento de romper uma relação não chega do nada, e sim após um ponto de inflexão. Coisas começam a ocorrer que não aconteciam. O mais incrível é que sabemos e quase sempre preferimos fingir que não estamos vendo o que está acontecendo. Sobre esta questão, a psicóloga Zoraida Granados acrescenta que essa reflexão chega em circunstâncias especiais, não no meio da rotina, e sim quando se precisa da outra pessoa, não somente como casal, e sim como companheira, amiga e apoio, e nos damos conta de que já nada é como era antes. Esses momentos de percepção podem ser mais ou menos conscientes e serem esquecidos, e produzem sensações de irrealidade, medo e frustração. Mas existem realmente sinais claros que anunciam que é o momento de deixar definitivamente uma relação? Pode ser que ainda exista esperança para o amor nesses casos. Ok, vamos analisar esses sinais para responder essas duas perguntas e muitas outras, ok? Número 1. Depois do fim da confiança, é contagem regressiva para o fim da relação. Não se esqueça disso, vou repetir. Depois do fim da confiança, é contagem regressiva para o fim da relação. Esse é um dos principais sintomas dos casais e podemos perceber que podem estar totalmente despedaçados, sem volta atrás. E sempre é assim, mas é um fator determinante. A confiança no outro nos traz segurança para crescer, ser e formar equipe, e se for rompida é complicado restabelecê-la. Ainda que a primeira coisa que vem à mente é uma possível infidelidade, a verdade é que existem muitos outros motivos para perder a confiança mútua. Há casais que são capazes de restabelecer a confiança após uma traição, mas na realidade nada nunca mais será como antes. É impossível voltar a confiar depois de uma traição. Ou seja, saiba que se você conhece alguém que se manteve em uma relação depois de uma traição, seja da parte dele ou dela, se eles mantiveram um relacionamento depois da traição, alguém terá que anular por toda a relação. Terá que se anular por toda a relação, mesmo que diga que não. É desse jeito. Lealdade depois que quebrada, podemos até colar, mas fica marcada. Podemos pensar em um copo de vidro. Se você tacar no chão, que é basicamente o que os traidores fazem com a confiança do parceiro que está traindo, depois pegue os pedaços desse copo que tacou no chão. Agora tente colar.
pode até conseguir tapar todos os buracos do copo, mas não vai conseguir tirar as marcas. Assim é com a lealdade e confiança rompidas. Depois que acaba a confiança, é só contagem regressiva para o fim do relacionamento. Não se esqueça disso. Ninguém consegue viver muito tempo se anulando o tempo todo e por toda a vida. E se a pessoa, por paixão cega, se submeter a essa situação, ela nunca mais irá se livrar da insegurança e ser feliz. É literalmente se jogar pelo precipício. Número 2. Zero sinais de cumplicidade, compreensão, parceria, ou seja, só o que eu penso importa. É difícil definir o que compõe um casal, mas um dos conceitos que podem se aproximar é o de duas pessoas que têm uma cumplicidade especial. Se ela já não é vista, evidentemente há problemas. Como se colocam em um lugar, como se sentam nas cadeiras, a proximidade, aproximam-se, se tocam, se apoiam, encorajam o outro a falar e se expressar, respeitam os turnos de palavras, acolhem, ou é tudo o contrário? Quando parecem duas pessoas alheias a esses gestos que antes lhes definiam, quer dizer que há tempo tomaram caminhos separados. Observe como se comportam, se ainda se tocam, se beijam, se abraçam, porque se existe uma indiferença e até vontade de estar longe do parceiro, significa que não existe mais desejo e companheirismo. Esse é o segundo sinal de que o fim da relação está próximo. Abrindo aqui um parêntese, é triste porque as pessoas só buscam aprender como ter um relacionamento saudável quando entram em um abusivo. Ao menos a maioria das vezes é assim. Por isso acredito plenamente que antes de qualquer um entrar em um relacionamento, antes de querer começar a investir em um parceiro de relação, ele deve investir em si mesmo. Aprenda a se priorizar, sem descumprir suas responsabilidades em um relacionamento. Primeiro você, depois o seu parceiro. Número 3. O casal entrou em uma convivência tóxica, ou seja, além de existir o distanciamento e a indiferença, o pouco de contato ainda é tóxico para completar a história. As pessoas se submetem a essa situação porque elas não se priorizam e não se valorizam. Costuma-se falar de pessoas tóxicas, mas muitas vezes o problema não é a pessoa em si, e sim a dinâmica tóxica em que duas pessoas parecem se perder e da qual já não sabem como sair para deixar de machucar um ao outro. Às vezes é uma questão de agressividade, outra falta de respeito, mas também pode ser codependência, papéis invertidos dentro da relação e papéis que acabam por destruir o casal. Muitas pessoas acham e normalizam essas formas de tratamento e de fato chegam convencidas a exceções de que isso não importa, sem perceber o dano que causam um ao outro. Eles não têm limites e perdem constantemente a oportunidade de reconstruir sua relação. Número 4. A relação saudável é constante mudança para melhor e ceder de vez em quando, até porque não podemos ganhar todas. Todo mundo evolui e muda de maneira inconsciente, que seria no caso o amadurecimento com o passar dos anos, ou perder a confiança depois de uma traição. São exemplos de mudanças inconscientes. E mudanças conscientes seria ir para a academia para ficar mais forte, começar dietas para emagrecer, cuidar de saúde, beleza, em todos os âmbitos. O incrível disso é que tanto o consciente como o inconsciente estão conectados, ou seja, se muda em um, automaticamente influencia a outra área também. Como por exemplo, se você começa a ter corridas de manhã cedo, você abençoa a sua saúde e ao mesmo tempo logo cedo gera dopamina no seu corpo, que é um neurotransmissor que atua em diversas regiões do cérebro. A ação da dopamina influencia as nossas emoções, aprendizado, humor, atenção, percebe? Há outras mudanças que precisam de reconhecimento, claro, trabalho e esforço, e nem todo mundo está disposto a isso. São comuns os casos em que um dos dois ou os dois argumentam que quem tem que mudar é ele ou ela. Eu estou bem e não tenho nenhum problema. Nunca temos que mudar nada, sempre o outro. Que ironia tudo isso. Abrindo mais um parêntese, o egoísmo é o padrinho das separações. Vou repetir, o egoísmo é o padrinho das separações. Sobre isso esclarecemos que pouco pode ser feito. Se um dos dois não quer entender, um casal para ser denominado como tal deve ser formado por duas pessoas e ambas devem ter a mesma responsabilidade, esforço, dedicação e cuidado nesses compromissos. Se os dois não estão cumprindo suas responsabilidades dentro da relação, nem que Noé criasse outra arca e guardasse esse casal como único para povoar a terra novamente. Se isso acontecesse, a população estaria perdida. 5.
Os planos de vida já não são os mesmos e gostam de deixar isso bem claro, como se quisessem torturar o parceiro. É aquela característica da pessoa que só fica na defensiva e não concorda com nada que falamos. Isso dentro de um relacionamento é péssimo, principalmente entre casados, porque tem que conviver com isso. Com o tempo, as perspectivas de vida mudam e podem já não coincidir. E renunciar aos nossos sonhos significa um grande peso a longo prazo. É a questão de se anular. Se você inventar de se anular por causa de uma pessoa, você nunca será feliz. Nunca. A possibilidade de já não querermos o mesmo dá tanto medo que as pessoas preferem não olhar ou fingir que não estão vendo, continuar caminhando e ter âncoras para manter e se manter com a pessoa ao lado, com filhos, compromisso e com hipotecas, etc. Isso é triste, porque na verdade a pessoa fica em um relacionamento que já terminou. Só eles que não querem assumir, ou uma pessoa em si não quer assumir, fica fazendo de tudo para manter. E por já ter terminado, a vida é um caos. É melhor ser sincero consigo próprio e com a outra pessoa antes que se arrependa. 6. Não entender e nem respeitar que o sexo é um dos pilares mais importantes para se manter uma relação. A sexualidade entre um casal deveria ser uma forma de união, de sentirem-se plenos de conexão, mas algumas vezes acaba por ser um dos motivos de ruptura. Nem tanto porque surgem dificuldades que podem ser superadas, e sim porque se transforma em uma maneira de utilizar o outro e de o fazê-lo sentir-se mal. Nesse sentido, ocorrem casos em que um membro do casal limita, manipula, chantageia a liberdade da tomada de decisão de como ter ou não sexo, e até mesmo no uso ou não de anticoncepcionais, por exemplo. A maioria das traições estão ligadas direta ou indiretamente com a área sexual, e isso é um grande problema. E o 7º ponto é o fim do amor de Hollywood. Por fim, ainda que a pessoa se empenhe em trabalhar muito a relação e em fazer a sua parte, nem sempre somos donos dos nossos sentimentos e muito menos do parceiro alheio. Por isso, às vezes o amor simplesmente acaba, pelo menos para uma das partes. E essas despedidas são as mais difíceis porque sempre resta o carinho e o medo de machucar. Há muitas pessoas que tentam tudo antes de assumir que não gostam da pessoa da mesma forma do que quando decidiram escolher viver juntos ou casar. Isso as faz mentir para si próprias e a outra pessoa, sendo infelizes e tentando procurar escapatórias em outros aspectos, estar sempre com outras pessoas, trabalhar 24 horas por dia, fugir sempre que for possível para estar com outro, com um amante, etc. Isso é triste. Se este for seu caso, talvez seja a hora de parar de se esconder e dar um passo. Sempre que uma porta é fechada, uma janela se abre, para nos lembrar que sempre há tempo para voltar a se apaixonar por nós mesmos primeiramente. Porque você precisa entender uma coisa: se uma pessoa ela não é feliz consigo mesma, ela não vai conseguir ser feliz com outra pessoa. Porque outra pessoa não entra na sua vida para te fazer feliz, ela entra para te fazer transbordar. Você já tem que estar feliz consigo mesmo antes de querer entrar em um relacionamento. A pessoa não vem para te completar, ela vem para te transbordar, porque você já é completo em si mesmo. E olha, realmente eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para a sua vida, né? Sabemos que não é o melhor tema para se ouvir, principalmente se você estiver vivendo o fim de um relacionamento, né? Ou o início de um fim, ou a contagem regressiva. Mas é muito melhor a verdade que dói, faz chorar, do que a mentira e hipocrisia que nos faz infelizes e frustrados por toda uma vida inteira. Se possível, se inscreva no canal para batermos a meta de 1000 inscritos, curta esse vídeo, compartilhe para uma pessoa que você sabe que precisa ouvir essa mensagem. E aqui eu fico por aqui, deixando claro uma mensagem de Napoleão Hill que diz, né? Tudo que a mente humana pode conceber, ela pode conquistar.